Olha, gente, então revendo esses conceitos. Temos lá os algarismos, de 0 ao 9. E somente esses algarismos vão formar qualquer numerais. E aí a gente tem as classes, que são aquelas que, concentrando de 3 em 3 algarismos, e aí iniciamos nas classes simples, depois a de milhar, e cada uma dessas ordens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordens, e tudo isso na hora de fazer a leitura dos numerais, segue a um padrão, existem umas dicas. Vamos ver isso agora. Olha, nós vimos esses conceitos anteriores porque fazer leitura dos numerais, parece uma coisa bem simples, mas acredite ou não, em alguns momentos a gente fica meio confuso, Então, dicas para escrever corretamente. Temos aqui a primeira dica. Entre as unidades, dezenas e centenas, intercala-se a conjunção e. Então, é o seguinte, quando eu tenho aqui, unidade e dezena, eu digo 45, tá? Essa conjunção, chamada conjunção e. Eu não digo 45. O correto é 45. Se eu tiver também aqui, olha, 338, porque eu intercalo a ordem das centenas, dezenas e unidades. Segunda dica. Não se deve empregar a conjunção e entre o milhar e a centena. Então, é o seguinte, aqui, olha, 2000, Então, aqui é o milhar. Eu escrevo e leio da seguinte forma: 2387. Aqui, olha, entre milhar e centena não existe a conjunção e. 1942. Viram como existe toda uma forma correta, de se fazer essa leitura. Terceira dica. Quando centena começa por 0, coloca-se a conjunção e antes da centena. Aqui no caso, olha, 2026. Então, aqui, olha, no exemplo onde está o número 2, não existe esse e. Já no 3, por causa desse 0, existe o e. 2026. 6090. Ok? Então, aqui já é necessário que a gente coloque a conjunção e. Quarta dica. Quando a centena termina por 2 zeros, coloca-se a conjunção e antes da centena. Então, aqui, olha, 4.200. Porque esses 2 zeros apareceram, tá vendo? Esses 2 zeros aparecendo aqui, terminando a centena, é necessária essa conjunção. E a gente já faz naturalmente a maior parte, dessas formas, a gente já faz de modo correto. Já falamos, 4.200. Geralmente ninguém vai dizer 4.200, tá vendo? Já fazemos, corretamente. Aqui também, olha, 2026. Nós naturalmente não falamos 2026, Então, são observações que precisamos ter. Como falantes da língua portuguesa, muitas dessas regras nós
já conhecemos apenas por sermos falantes dessa língua. É um conhecimento, né, que já temos. 2236. Olha aqui, olha. A conjunção e também, novamente, a conjunção e. Tá vendo? Nós utilizamos toda vez entre unidades e dezenas, dezenas e centenas. 350.930. Exemplo seguinte: 57.838. Né? Observando aí, já fazemos corretamente essa leitura. E no momento de você escrever, né, é preciso observar, né, se for preciso, até falar, né, verbalmente aí, pronunciar a leitura para colocar ou não essas conjunções e corretamente. Aqui nós temos 1102. Tá vendo? Aqui, olha, nós já temos esse saber. Não colocaríamos, né? 1102. Então, gente, é observar, tá bom? É observar, porque esse conhecimento nós já temos. Outra coisa importante é a decomposição. Quando dizemos 12.724, na verdade, nós estamos falando o seguinte. Vocês lembram lá daquele quadro onde apareciam as ordens e as classes? Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. E aí a cada, né, eu conto unidade, dezena, centena, pontinho. Unidade, dezena, se tivesse maior, né, maior aqui o número, eu ia de 3 em 3, pontuando. Então, é o seguinte, basta você olhar com bastante atenção, que para fazer essa decomposição, você pensa no quê? Olhando para cá, eu tenho apenas unidades, então, aqui, olha, eu tenho apenas uma ordem, né? Por isso que aqui eu tenho apenas um algarismo. Aqui, olha, o número 2, na verdade, eu tenho o algarismo 2 e depois dele eu tenho o algarismo 4. E aí basta eu fazer o seguinte, olha esse algarismo 2, coloco ele, apenas ele, e todo o restante, que não é aquela ordem que eu estou analisando, eu vou colocar 0. Aqui, ó, 2 e represento esse 4 com o 0. Mesma coisa eu faço com 7. Eu tenho aqui o 7 na ordem das centenas. E aí eu coloco lá o 7, tá vendo? E todo mundo que vem após ele eu represento com o número 0. Então, aqui esse 2 eu represento com um 0 e esse 4 eu represento também com 0. Então, eu tenho aqui, olha, 700. Já fiz a decomposição. 724. Agora aqui, olha, eu vou avançar. Vou agora colocar essa outra ordem. Coloco lá o número 2. E aí eu vou ver. Eu tenho ainda 1, 2 e 3 algarismos após ele. Então, vou representar cada um desses algarismos com zeros. 1, 2, 3. E assim agora eu vou fazer com o número seguinte, que está aqui, olha, é 1, é o número 1. Então, eu vou colocar esse número 1 e aí vou representar todos os que vêm após ele com números zeros. Esse 2 eu represento com um 0, ponho lá o pontinho, ó. O 7 eu represento com outro 0, o 2 e também o 4. E aí eu vejo que eu consegui fazer a minha decomposição corretamente, ó. Eu tenho, na verdade, 10.000, mais 2.000, mais 700, mais 20, mais 4. Por isso que eu digo 12.724. Aqui, olha,
Seguindo esse mesmo raciocínio, 567, eu vou representar apenas, né, aqui, olha, se eu inicio aqui pelo número inicial, eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu expliquei dessa forma, agora a gente vai fazer como se estivesse fazendo a atividade, como se fosse, né, nossa atividade proposta para agora. Eu tenho 567, então eu vou colocar lá 500, eu vou colocar apenas o número 5, e quem vem após ele, olha, eu represento com 2 zeros. Aí depois dele, mais, ponho lá o símbolo de mais. Aí vou para o número seguinte, que é o 6. Ponho o número 6 e vou olhar. Tem um algarismo após o 6, represento com 0. Aí agora vou passar para o número seguinte, ponho novamente o sinal de mais. E aí tenho apenas o 7. E assim, dessa forma, você não vai errar a decomposição dos números. Vamos tentar aqui com o numeral 1365. Inicio a minha decomposição. Coloco lá o número 1, pontinho, e vou olhar. Tem 1, 2, 3 algarismos. Então, 1, 2, 3 zeros após esse 1. Aí ponho o sinal de mais, vou passar para o algarismo seguinte, 3. Coloco o número 3 e vejo, olha, quantos algarismos tenho após ele. Tenho 2 algarismos, represento com 2 zeros. E aí vou novamente colocar o sinal de mais, e aí vou para o próximo algarismo, 6. Olha agora, após o 6 eu tenho apenas um algarismo. Então eu boto lá um 0, e aí coloco novamente o sinal de mais. Coloco o número 5, finalizei. Assim fica bem mais simples, né? Mais difícil da gente se confundir. Faça aí, né, a atividade que eu deixei para você. Tá, temos aqui, olha, questão número 1, letras A e B. Leia com bastante atenção, calcule e dê sua resposta. Na questão 2, você vai fazer esse processo, né, de decomposição, né? Se você utilizar essas dicas que eu te passei, provavelmente você vai acertar tudinho. E aqui, olha, escrever por extenso. Lembrando quando deve e quando não deve colocar a conjunção E. É isso, gente. Um grande beijo. E olha, antes desse beijo, eu vou deixar para vocês, na coordenação, um link bem legal que vai te ajudar a exercitar, né, as operações. Então, a coordenação vai te enviar, não deixe de acessar e ir exercitando aí seus conhecimentos. Um grande beijo e até a próxima aula.